Aleluia. Abram suas Bíblias em João capítulo 12, versículo 20. Até o 36. João capítulo 12, do 20 ao 36. João capítulo 12, versículo 20 ao 36. Diz assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizer a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu: É chegada a hora do Filho do Homem, em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas para isso vinha essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão, e outros diziam: Um anjo lhe falou. E respondeu-lhe Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E diziam isso, significando de que morte havia de morrer. E respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido a lei, que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filho da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa mensagem aqui foi o último discurso de Jesus para uma multidão. A partir daqui, Jesus ele apenas se reunia com seus discípulos até chegar o seu momento. Mas nesse dia, Jesus ele subiu com o povo para comemorar a festa da Páscoa. O que era a Páscoa? Eles comemoravam todo ano a saída do Egito. No dia que eles saíram do Egito, foi comemorado a primeira Páscoa. Quem lembra? Que foi mandado que eles matassem um cordeiro
que comessem da carne e pegasse o sangue e passasse na porta para que o anjo da morte, quando passar, não entrar naquela casa. Ali foi a primeira Páscoa. Então, a partir daquele dia, aquela data ficou marcada. Por todos os tempos até hoje, os judeus ainda comemoram esse dia, ainda comemoram com festa. E nesse dia eles estavam subindo para comemorar. Quando diz subindo, eles estavam indo para Jerusalém, porque subir, Jerusalém, ela era feita, construída no alto, certo? Então, quando eles subiram, teve os gregos que também foi junto. Então, os gregos, eles eram considerados o quê? Gentios. Quem não era judeu, era considerado gentio, certo? E os gregos foram junto. E esse foi o último discurso de Jesus para o público. Porque no meio do caminho eles disseram: queremos ver Jesus, queremos ouvir Jesus. Então André e Filipe chegaram para Jesus e falaram para ele: estão querendo te ouvir, estão querendo te ver. Aí foi quando Jesus se colocou de pé e fez esse discurso. E eu quero trazer hoje para a igreja os princípios para seguir Jesus. Quais são os princípios? O que ele falou? Como ele disse que era para seguir a ele? Após chegada a hora dele. Porque ele disse assim que ele iniciou o discurso. Que ele disse aqui no versículo 23. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Quando ele diz assim, é chegada a hora que o Filho do Homem vai ser glorificado, eu acredito que os gentios e os judeus, claro, ficaram sem entender. Porque Jesus, naquela época, foi a maior decepção na vida dos judeus. Mas ele foi o melhor milagre na vida dos gentios. Aleluia. Porque ele disse: eu vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Mas todo aquele que acreditaram, que creram em mim, aleluia, Jesus, vão receber a salvação. Então, aqui no meio não tinha só os judeus, tinha os gentios. Então, o primeiro princípio que eu quero passar para a igreja é o princípio da morte. Porque quando ele diz aqui, que é chegada a hora que o Filho do Homem vai ser glorificado, ele quis dizer que ele veio para entregar a própria vida. Quando ele diz assim, se um grão de trigo cai na terra e ele não morrer, se você pegar uma semente e plantar ela primeiro ela vai morrer, para depois ela viver e virar uma planta. Enquanto aquela semente está ali na sua mão, ela está viva. Ela vai servir para quê? Para nada. Então, o princípio que Jesus ele quis deixar para nós, a primeira coisa, foi o princípio da morte. Mas, irmã Bárbara, eu vou ter que morrer? Como é essa morte? Aí eu me lembrei de Nicodemos, que chegou para Jesus e disse: eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? E eu vou explicar como é essa morte. É morrer para o mundo. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Hoje é um culto evangelístico. Não temos aqui na nossa casa nenhuma pessoa que não já tenha entregado a sua vida a Jesus. Todos já entregamos a nossa vida a Jesus. Amém? Amém. Mas mesmo assim é bom relembrar por que nós fizemos isso. Para que nós fizemos isso? Qual é o caminho que nós estamos seguindo? Será que nós estamos mesmo no caminho correto? Quem nunca se perguntou? Quem nunca fez essa pergunta? Senhor, será que eu estou te servindo de verdade? Será que o que eu estou fazendo está te agradando? Será que o lugar que eu estou é onde tu queres que eu esteja? Será que eu realmente morri de verdade? Aleluia. Porque o primeiro princípio que eu quero passar para a igreja é esse. É o princípio da morte. Porque ele disse: é chegada a hora que o Filho do Homem vai ser glorificado. Nesse momento eu acredito que todos pensaram que ele ia finalmente colocar um reinado no meio dos judeus. Porque era isso que o povo esperava, era isso que o povo queria. Por que Jesus foi a decepção para eles? Porque
porque eles queriam que Jesus já entrasse com os dois pés juntos assim, ó, para expulsar todos que estavam tomando Jerusalém, porque Jerusalém estava sendo tomado por todos os outros povos, já estava sendo tomado pelos romanos, pelos gregos, e judeu não mandava mais praticamente nada. E Jesus, ele veio, e eles pensaram que Jesus ia vir para reinar. Aí Jesus sobe para Jerusalém e faz um discurso, e abre o seu discurso com essas palavras: é chegado o momento que o Filho do Homem há de ser glorificado. Eu imagino que eles criaram maravilhas expectativas, mas em outras palavras, para que o Filho do Homem fosse glorificado, ele teria que morrer, teria que derramar sua última gota de sangue, porque o que ele estava fazendo ali não era para ele, era para nós, era por nós. Mas não porque ele queria, mas porque o Pai o enviou por amor a nós. Aleluia, Jesus. E ele veio e cumpriu esse princípio. E qual é o nosso papel? Onde é que nós entramos nessa parte, Mambara? Nós temos que morrer também. Quem ainda não morreu por completo para o mundo, que hoje é chegado o seu dia de ser glorificado, de o seu corpo ser morto inteiramente para o mundo. Os seus pensamentos, aquilo que ainda te alimenta, aquilo que ainda te tira da presença de Deus. Nós temos a mania de achar que pecado é prostituição, é roubo, é coisas assim absurdas. Mas o pecado muitas vezes ele está somente aqui ou aqui. Nós pensamos, nós falamos, nós absorvemos, e fica essa mistura e acaba com a nossa vida espiritual e nos destrói por completo. Aleluia. E ali nós não deixamos de morrer, pelo contrário, nós estamos vivos para o mundo, e é onde o inimigo pode nos tragar. E o primeiro princípio é a morte. Morte de verdade. Se nós ainda temos algo, eu digo nós porque eu também não estou livre disso. Se nós ainda temos algo dentro de nós que ainda não morreu, que nós possamos entregar hoje, para que o Senhor possa operar na nossa vida inteiramente. Aleluia. O segundo princípio que eu separei aqui, segundo princípio, está no versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Praticamente o princípio anterior. Se você guardar a sua vida, o que é guardar a minha vida, irmã Bárbara? É eu me apegar com as coisas daqui da terra. Eu guardar aquilo. Alguém fez algo comigo, eu me apego. Eu tenho algo que é material, eu me apego. Eu tenho uma pessoa na minha vida, eu me apego. Quando Jesus voltar, quem quiser ficar com a minha casa, com o meu carro, pode ficar. Não quero. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu quero perder tudo. Eu quero perder inclusive a minha vida, se for preciso. Mas eu quero estar com Ele. Aleluia. Porque aqui no versículo 25 diz: quem ama a sua vida, perdê-la. E você não é para amar a sua vida. É para você amar o Deus que está em você. Aleluia. Então o segundo princípio, ele diz assim, ó, que você tem que valorizar a sua vida espiritual. O que você tem aqui na terra é passageiro. Você não precisa se apegar a isso. Mas eu tenho que cuidar da minha vida, irmã Bárbara. Eu tenho meus planos, eu tenho meus projetos. Sou totalmente a favor. Lute pelo que você quer. Vá atrás dos seus sonhos. Já preguei isso uma vez. Procure aquilo que o seu coração deseja. Procure um propósito. Mas não sacrifique a sua vida espiritual por causa disso. Nenhum sucesso que te tire da presença de Deus, aleluia, não vai ser o suficiente para te levantar.
Tem pessoas que chegam a ter inveja de gente que vive bem. Poxa, fulano vive tão bem. Olha, tem carro, tem moto, vive assim. Você não sabe como é o coração daquela pessoa. Você não sabe o tipo de paz que nós temos, porque nós temos a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Nós poderíamos nos acordar de manhã e dizer: meu Deus, não tem nem um açúcar para adoçar o café. Às vezes, como o Remo disse domingo passado, né? Abre o armário, só tem aquelas francesinhas, né? Mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Porque aqui no versículo 25 ele diz: quem ama a sua vida perdê-la-á, mas quem nesse mundo aborrece a sua vida guardá-la-á para a vida eterna. Que é o segundo princípio. Eu tenho que alimentar a minha vida espiritual. Eu tenho que estar aqui na casa do Senhor, na alegria, na dor, na angústia, na tristeza, na decepção, na raiva. Eu tenho que vir para a casa do Senhor. Eu me chateei, fiquei triste, eu não vou não para a igreja. Como assim? O que é que Deus tem a ver com isso? Aleluia. Você não veio aqui para a casa do Senhor, não é para Deus servir a você, não é para você servir a Ele. Aleluia. Vou para a igreja, eu quero ver o que Deus vai falar comigo. Eu quero ver o que Deus vai me dar. Eu quero ver o que eu vou receber dEle. Está repreendido. Venha para a igreja e diga: eu vou para adorar a Ele. E se eu ganhar alguma coisa, é lucro. E se eu não ganhar nada, também é lucro. Aleluia. Porque você veio fortalecer a sua vida espiritual. Você veio perder a sua vida para poder ganhar. O terceiro princípio está no versículo 26. E se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. O terceiro princípio fala de servir. Servir. O que é servir? Existe uma grande diferença entre servir a Deus e seguir a Deus. Quem é que sabe qual é essa diferença? Quem se lembra daquela multidão que estava com Jesus o tempo todo? Na multiplicação dos pães, na multiplicação dos peixes. Aonde ele ia, a Bíblia sempre fala em todos os episódios que uma multidão o seguia. Porque a multidão que o servia não estava com ele naquela hora que disseram: solta Barrabás e prende Jesus. Onde era que estava aquela multidão que servia? Eles não serviam, eles apenas seguiam. Vamos analisar o que nós fazemos na casa do Senhor. Nós estamos seguindo a Ele, ou nós estamos servindo a Ele, ou nós estamos esperando que Ele venha nos servir. Aleluia. Porque a terceira que eu separei aqui, terceiro princípio para seguir Jesus, é servir a Deus. Irmã Bárbara, como é que eu posso servir a Deus? Naquilo que você sentir vontade de fazer para Ele. Você pode servir a Deus em qualquer coisa que você venha para a casa do Senhor, adorar, dobrar seus joelhos, sentar no seu lugar, louvar, glorificar. Você já está servindo a Ele. Aleluia. Mas irmã Bárbara, eu não sei cantar, não sei pregar, não tenho nenhum dom. Se lembra de Lázaro, que uma vez eu falei aqui, que a Bíblia descreveu que estava Maria, aquela que tinha derramado, a Bíblia ainda descrevia dessa forma, aquela que tinha derramado o seu perfume. Estava Marta, aquela que servia a Jesus. Todo mundo sabia como ela servia, né? Todos que chegavam lá, ela servia. E estava Lázaro. Lázaro, ele só estava. Mas no versículo seguinte fala: estava Lázaro, que havia sido ressuscitado há 3 dias, que através do testemunho dele já estava seguindo uma multidão a Jesus. Aleluia. Você
aí sentado no seu lugar achando que você não faz nada para a casa do Senhor, que você não louva, que você não prega, que você não tem serventia nenhuma, mas só o teu testemunho na tua casa, na tua rua, no teu trabalho, aonde você anda já arrasta multidões para a presença de Deus. Então, siga esse terceiro princípio de servir a Deus, independente de você ter um papel na casa do Senhor, não. Não seja apenas um seguidor, seja um servidor. Outro exemplo de um servidor e um seguidor. O exemplo de Gideão lá atrás, lá no Velho Testamento. Olha o que interessante, quando a Bíblia fala da história de Gideão, primeiro começa falando que Gideão estava dentro de um lagar malhando trigo, que era um lugar escuro, um lugar apertado, um lugar esquisito. Ele estava escondido dos filisteus, porque ele estava cuidando da alimentação. Se ele fosse descoberto pelos filisteus, eles iam pegar aquela alimentação e ia tomar, porque era isso que eles faziam. O povo de Israel plantava, os filisteus vinham e colhiam e comiam. Então todo o povo de Israel nessa época estava com medo, escondido, fazendo tudo escondido. Mas Deus levantou Gideão. Aleluia. E quando Deus levantou Gideão, sabe o que foi que apareceu? 32.000 pessoas. Aleluia. Quem eram essas 32.000 pessoas? Que de repente, quando levantou Gideão, apareceu 32.000 pessoas. Pode ser essas pessoas que estavam dispostas a seguir e não a servir. Então Deus, ele falou, tem muita gente, se vocês ganharem essa batalha, eles vão querer dizer que a honra foi deles, e para a honra ser minha, vai ter que ser do meu jeito. Aleluia. Então Gideão disse, quem for covarde, quem for medroso, volta. Sabe quantos voltaram? 10.000. Eles foram mais corajosos do que covarde, porque para assumir que é covarde e medroso, tem que ser corajoso, né? Eles assumiram que era covarde e medroso e foram embora. Sabe quantos que sobraram? De 32.000, saíram 10.000, sobraram 22.000. Mas Deus ainda disse, ainda tem muita gente, aleluia. Porque eu quero que o meu nome seja glorificado. E para o nome do Senhor ser glorificado, Ele tem que agir no impossível para os nossos olhos. Aleluia. Então Ele disse assim, ó, vai fazer aí um teste. Todo mundo já conhece como é esse teste. E sabe quanto foi que ficou? Apenas 300 homens. Então esses 300, eles provaram que eles não estavam para seguir, eles estavam para servir. E se você quiser entrar nesse terceiro princípio, analise o que você está fazendo na presença de Deus. Eu não vou nem dizer na casa do Senhor, eu vou dizer na presença do Senhor. Se você está na presença dele para seguir, ou se você está na presença dele para servir. Aleluia. E se você colocar essa análise na sua cabeça e você descobrir que você está apenas seguindo a Jesus, você vai dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero te servir, porque eu quero ser servo. Porque aqui no versículo diz assim, ó, e se alguém me serve, siga-me, porque aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Aleluia, Jesus. Aleluia. O quarto princípio, nós temos que ter, versículo 27 e 28. Agora, a minha alma, ela está perturbada. Isso era Jesus falando para a multidão. Agora a minha alma está perturbada. Porque o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas se foi para isso que eu vim, se foi para esta hora, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. O que nós tiramos no quarto princípio? Seguir a Deus com um propósito. Aleluia. O propósito de Jesus, ele tinha que cumprir com essa hora. Ele mesmo se questionou. Ele se questionou aqui. Ele se questionou lá na frente quando ele fez aquela oração.
lá no jardim, que ele foi clamar lá no Jardim das Oliveiras. Ele se questionou quando ele estava lá na cruz, durante o ato, ele ainda disse: Pai, por que me abandonaste? Porque até a última hora, ele sabia que ele tinha que cumprir aquele papel, mas como homem, ele se questionou, sim, e ele disse: agora a minha alma ela se perturba, porque eu não posso pedir o Pai para me salvar se o meu propósito é esse. Ele sabia qual era o propósito dele. Então, quando eu coloco aqui o quarto princípio, eu penso, eu tenho que seguir a Ele com um propósito. Qual é o meu propósito? Aleluia. Qual é o seu propósito? Para que você veio aqui essa noite? O que você espera? Aleluia. Você espera chegar em casa e descobrir que Deus resolveu a tua vida? Você espera que só porque pelo fato de ter vindo para a casa do Senhor, seus problemas já estejam resolvidos? Nós temos que ter um propósito na presença de Deus. Senhor, eu quero ter um propósito contigo. Eu quero a partir de hoje, Senhor, colocar a minha vida espiritual na tua mão. Senhor, eu quero, Senhor, um propósito, meu Deus, de tu salvar a minha família. Senhor, eu quero um propósito, Senhor, de tu curar, Senhor, aquela enfermidade. Senhor, eu quero um propósito contigo, Senhor, de tu, Senhor, me libertar, Senhor, de algo que me afasta da tua presença. Qual é o seu propósito na presença de Deus? Aleluia. O propósito de Jesus era esse: entregar a sua vida. Ele sabia para que ele estava aqui, porque ele estava aqui, o que ele estava fazendo aqui. Você sabe para que você está aqui nessa noite? Aleluia. Se questione, pense, analise qual é o seu propósito. Aleluia. O nosso propósito não é seguir a nossa vontade. Nós temos muitos planos. Nós temos muitos sonhos. Nós planejamos coisas e dá tudo errado. Às vezes a gente faz tudo tão bonitinho, tão direitinho, e dá tudo errado. O que a gente faz? Vai bater a cabeça na parede e botar a culpa em Deus. Senhor, por que tu permitiu que isso acontecesse comigo? Senhor, por que tu não me responde? Senhor, onde é que tu estás? Porque o próprio Jesus, ele questionou. Ele disse: Pai, salva-me nessa hora. E ao mesmo tempo ele se respondia. Ele se perguntava e se respondia. Mas foi para essa hora que eu vim. Aleluia. Então uma grande voz do céu disse: já tenho glorificado teu, e já vou glorificar uma outra vez. Então qual é o seu propósito na sua vida? Eu vou falar aqui de coisas. Que coisas vão acontecer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, e que mesmo assim o nome do Senhor ele tem que ser glorificado. Porque o nosso propósito é esse. Seja coisas boas, seja coisas ruins. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, a partir do momento que nós decidimos seguir a Ele, tudo o que acontece na nossa vida é para o nome dEle ser glorificado. Eu vou trazer o exemplo de Jó. Que Jó o tempo todo ele falava: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você consegue dizer isso? É muito difícil, né? Minha mãe, quando estava enferma, foi muito difícil. Muito difícil. Eu me lembro um dia que a gente estava sentado no jardim, era 2 horas da manhã. E eu olhei para ela e disse: mãe, em pensar que esse mal que caiu sobre a sua vida, a gente ainda tem que dizer que é para glorificar o nome do Senhor. Como é difícil, meu Deus. Aleluia. Como é difícil você glorificar a Deus numa luta tão difícil. Mas nós não sabemos os mistérios de Deus para a nossa vida. Por isso que eu digo
Você tem um propósito? Você consegue ir além desse seu propósito? Aleluia. Você consegue enxergar que tudo de ruim que está acontecendo ainda é para o nome do Senhor ser glorificado? Aleluia. Meu Deus, é uma coisa pior do que a outra. O próprio Jesus aqui dizendo: mas a minha alma está perturbada. Como é que eu vou conseguir? Mas se foi para isso que eu vim. Imagina nós. Quem somos nós? Aleluia. Mas sabe quem somos nós? Somos aquele que consegue enfurecer Satanás. Aleluia. Porque ele foi expulso do céu. Ele foi feito para adorar a Deus. Ele foi feito para louvar. Ele era o regente principal. Mas sabe o que aconteceu? Ele quis se igualar a Deus. Ele foi expulso. E ele nunca mais vai ter a chance de voltar ao lugar dele. Sabe qual é a raiva dele conosco? Porque nós desprezamos a presença de Deus. Nós negamos a presença de Deus. E mesmo assim ele está lá no céu esperando a nossa adoração. Aleluia, Jesus. E ele está sempre nos esperando. Ele está sempre esperando a nossa adoração. Mesmo falho, mesmo cheio de pecado, mesmo com o coração amargurado, angustiado, ele olha para nós, falhos, pecadores, e espera que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Aleluia. E o inimigo tem muita inveja do que desse privilégio que nós ainda temos, porque ele tem sempre está lá disponível para nos receber, para nos perdoar. Aleluia. É por isso que eu digo: você está aqui hoje para servir a Deus ou para esperar que Deus venha te servir? Aleluia. O quinto princípio, versículo 31. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Aleluia. Glória a Deus. O que ele quer dizer aqui no versículo 31? Agora é o juízo desse mundo. Agora o príncipe vai ser expulso. Quem era o príncipe das trevas? Aleluia. Satanás. Então quando ele diz assim: